a audiência é uma pauta que se joga cada vez mais longe. Os juízes não estão contentes com essa situação, por isso que eles lutam. E não para aumentar salário, né? É verdade. É verdade. Até, eu lembro uma reunião que a gente teve da Palmares, foi em 2008, que o nosso primeiro item da pauta foi a questão dos colégios recursais. Eu até comentei isso depois, falei, olha que coisa, a gente está debatendo o colégio recursal, que é justamente como fazer o julgamento dos processos de juizado especial em segundo grau, que é uma situação que ano passado também mudou, voltou para as comarcas, para as circunscrições e, por exemplo, lá em Osasco a gente nunca julgou tanto como no ano passado. Que coisa assustadora. Se julga, se julga, se julga, e a montanha vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente está lidando lá com a montanha dos processos de correção da caderneta de poupança ainda da época do plano Collor. Tá certo. Isso é uma coisa que está enchendo muito o juizado, é uma procura, é uma coisa medonha. E os bancos vão protelando o pagamento. Então, eles recorrem, depois entram com embargos de declaração, depois querem entrar com recurso extraordinário, depois na fase de execução... Usam o judiciário para fazer a injustiça. Ah, sem dúvida. Tá. Doutor Tadeu, eu queria abrir espaço para as considerações finais do senhor, ressaltando o enorme prazer em aprender um pouco mais com o senhor. Cada vez que a gente se aproxima do senhor, a gente cresce um pouquinho em conhecimento, aprende um pouco mais e vê essa verdadeira vocação que é estampada no magistrado de São Paulo. Seja em primeiro grau, seja em segundo grau, seja no juiz substituto ou no próprio desembargador aposentado, que vem muitas vezes colaborar com a gente com uma energia muito forte. Eu queria parabenizar o senhor pelo brilhante trabalho. Obrigado, seja por isso. Mas eu trouxe aqui meus números porque realmente é uma coisa que eu estou fazendo há muito tempo e isso realmente preocupa. Esse aumento de 80% do número de processos em uma década, o não aumento do número de funcionários, que hoje quando se instala uma vara, se instala pegando funcionários de outras varas. Então não existe mais você instalar uma vara com funcionários novos, que seria o sonho. Você instala uma vara sem tirar funcionário de ninguém, sem diminuir a capacidade de trabalho de nenhum outro cartório. E hoje é tudo pegando aqui e ali. Então, esse sonho de um judiciário com mais recursos, com mais funcionários, com uma informatização adequada, é realmente o nosso sonho e o sonho de poder abaixar esses números. Fica parecendo que só o CNJ quer abaixar esses números, e isso é uma coisa que a gente quer abaixar esses números. Eu quero abaixar os meus números. Mas só fazer uma pequena observação, eu quero ver o senhor na prática, se isso realmente... A gente ouve muito juiz reclamar que houve uma burocratização. O juiz, além de julgar, ele precisa preencher, ele próprio, uma infinidade de planilhas com dados atualizados, conferir. Esse trabalho não seria... Eu fico imaginando, vamos pensar num jogador de seleção brasileira. Um jogador de seleção brasileira, que é o caso do juiz de São Paulo, ele precisa fazer fundamento que se aprende na escolinha de futebol. Ele tem que atuar numa área que não é o perfil dele, ele já está tão mais preparado, porque o ato de julgar é singular, doutor. Nós não podemos... o Estado, a Constituição diz, é atribuição exclusiva do Poder Judiciário julgar. E aí esse profissional que foi treinado, que houve aí um investimento maciço, que houve uma seleção, concurso de seleção do Estado de São Paulo, um dos mais exigentes do mundo inteiro, recruta esse profissional e aí ele fica lá preenchendo uma infinidade de números que poderia ser delegada, por exemplo, para um outro funcionário, criar uma equipe de apoio para ele. O senhor não sente que há um contrassenso, esse mesmo órgão que exige mais produtividade? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, esses formulários, eu dou exemplo de dois. Um que é o pedido de informações para a Receita Federal e o outro é o do Banco Central. Isso tudo é coisa que eles cadastram o juiz, dão uma senha para o juiz e falam, olha, essa coisa aqui só se faz com o juiz. Então você faz para protocolar a minuta de bloqueio de valores, só a senha do juiz. Na Receita Federal, então, é mais criativo. O funcionário pode mandar uma pesquisa para saber o seu endereço, a sua declaração de renda. Isso é feita uma mensagem, um e-mail, isso só vai para a caixa postal do juiz. Ou seja, só o juiz pode abrir isso e imprimir isso. E aí eu faço isso, eu faço bastante isso até, eu faço bastante mesmo. E eu falo, puxa vida, eu fico assim, eu fico esperando que alguém perceba o contrassenso que é isso.
Mas por hora fica essa coisa lá que quem criou isso, mas nunca fez isso, fala, não, é assim mesmo, faz aí. Eu fico esperando que alguém um dia fale assim, não, mas isso não é contração, não pode, esse cara fez direito, passou num concurso difícil, a gente quer que ele fique aí abrindo mensagem, abrindo e imprimindo a declaração de renda, a declaração de endereço, é isso que a gente quer dele? Até o pessoal perceber isso, a gente vai ter que continuar fazendo. E, enquanto isso, os processos crescendo do outro lado. Pois é. É assustador. Eu tenho que lutar para tentar mudar esse estado. Óbvio que o CNJ é muito importante, ninguém nega. É um órgão extremamente vital para próprio aperfeiçoamento da magistratura, mas nós precisamos lutar para resolver essas questões que parecem, evidentemente, prejudicar a jurisdição plena. Sem dúvida. Doutor Tadeu, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado a você. E o nosso programa está de portas abertas para o senhor, para esclarecer ao nosso telespectador assuntos tão importantes como esse, que é o exercício do direito dele, como é que ele pode recorrer, para ele compreender um pouco mais as dificuldades do magistrado. Tá, joia. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.